sentimento para nos aproximar cada vez mais do céu. Eu queria que você conhecesse um pouquinho da ADRA, mas eu vou segurar o vídeo, viu? Depois você pode entrar no Instagram da ADRA, é adra.ceará, segue lá e acompanha, lá tem um vídeo que você pode conhecer mais as atividades que a ADRA está desempenhando em vários lugares do estado, e queremos crescer cada vez mais para podermos atender as necessidades das pessoas. O projeto Competência Financeira, você coloca a palestra para mim, por favor? Parábola dos talentos. O projeto Competência Financeira surgiu também por causa da ADRA. Por quê? Eu gosto de ajudar os outros, mas eu não gosto de ajudar quem não se ajuda. Então, eu olhei, né, as necessidades, as realidades com as quais a gente vivencia e disse assim: o trabalho da ADRA é levar recurso para ajudar as pessoas, não é? Mas eu posso fazer um negócio antes disso. Eu posso ajudar as pessoas a usar bem o que elas já têm e depois ajudá-las também com outros recursos. Mas eu acredito que o melhor bem, o maior bem que eu posso fazer a alguém é ajudá-lo a usar bem o que ele tem. E por isso a gente criou o projeto Competência Financeira. Por que competência? Competência não diz respeito a muito ou pouco. Ser competente é alguém que usa bem o que tem. Tem pouquinho? Usa bem o pouquinho que tem. Tem muito? Usa bem o muito que tem. E por que financeira? Porque a parte financeira está envolvida nas maiores necessidades que nós estamos envolvidos. Então, se eu ajudar alguém financeiramente, eu ajudei em várias coisas na vida. Não é isso? Eu ajudei a morar melhor, a comer melhor, a se vestir melhor, eu ajudei a ter uma família melhor, eu ajudei financeiramente e, consequentemente, ajudei a vida da pessoa em diversas áreas. Então, por isso a nossa preocupação e ainda porque muita gente tem tido sua fé abalada porque não consegue se organizar financeiramente. Já vi algumas tristes histórias de algumas pessoas que dizem assim: pastor, eu gostaria de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, mas eu não consigo. Eu estou tão descontrolado, tão enrolado financeiramente, que eu não consigo. E por isso, então, acredito que a preocupação com a área financeira é um dos maiores ministérios que a gente pode alcançar a vida de todos e ajudar. Ah, mas eu já estou bem, pastor. Então você pode melhorar ainda mais. Ah, mas eu já conheço muita coisa. Você pode ajudar os outros. E se todos nós tivermos esse cuidado com a nossa vida financeira, nós daremos bom testemunho do que Deus tem feito na nossa vida. Porque muita gente está dando mau testemunho diante da sociedade, porque apesar de ser um cristão, acreditar em Deus, vive uma vida financeiramente descontrolada. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos, cuidar bem de tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, e isso faz diferença para nós, para a nossa família, para a nossa igreja e, claro, o testemunho que nós vamos dar para as outras pessoas. O que a gente pode aprender então sobre as nossas responsabilidades financeiras que temos diante do que Deus tem confiado a nós? Primeiro, precisamos entender que todos nós recebemos alguma coisa. Você não ia chegar aqui bonitinho, todo penteadinho, os cabelos esticadinhos, cheirosinho, se não tivesse recebido nada. Então, todos nós já recebemos alguma coisa. Nós já somos responsáveis por algo que Deus tem colocado em nossa vida.
precisamos começar sendo gratos pelo que nós já temos, e então nos prepararmos para o que virá e o que irá nos proporcionar ainda mais responsabilidades em nossa vida. A Bíblia tem muitos assuntos, muitas vezes colocados para nos ensinar sobre nosso cuidado com os recursos que nós temos. Mas eu gostaria de hoje, agora pela manhã, me deter na parte da parábola dos talentos, que tem algo muito especial sobre a vida financeira e sobre o uso dos recursos que o Senhor coloca nas suas mãos. O que eu queria que você entendesse antes da gente ler a parábola? A parábola dos talentos, apesar de ser um homônimo, uma palavra igual a que a gente usa para o jeito da gente fazer as coisas, talento na Bíblia e nessa parábola de maneira muito especial, ele não tem nada que ver com o jeito da gente fazer as coisas. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava falando sobre dinheiro. Talento era uma moeda que definia o quanto uma pessoa ganhava durante um ano de trabalho. Então, me perdoe, hoje nós não vamos fazer nenhuma aplicação. Posso fazer a aplicação, pastor? Pode, até faz. Mas hoje nós vamos nos deter ao sentido original da palavra talento. E quando Jesus falou talento, ele estava falando simplesmente de dinheiro. Era um valor que ele estava falando para ensinar aquelas pessoas como eles deveriam usar dinheiro. Segundo, o que é dinheiro? Eu não sei você, mas para mim, dinheiro é a maneira de Deus me dar o que eu preciso. No passado, o pessoal tinha boi, plantava, as coisas cresciam, e Deus prometia: vou abençoar a sua plantação, vou repreender o devorador, não vai vir, você vai colher direitinho, você vai ter a chuva no tempo certo, os seus animais vão ser abençoados, e eles vão se multiplicar. Deus prometia tudo isso. Mas na grande maioria, hoje em dia, a gente não tem mais isso. Como é que a gente consegue as coisas que a gente precisa? Com dinheiro. Então, dinheiro, eu não estou falando aqui do fio metal, das coisas que os outros acreditam. Estou tentando transmitir um pensamento sobre o que é dinheiro quando a gente lê que a Bíblia está transferindo para a gente. E dinheiro, segundo essa perspectiva, é o meio de Deus prover aquilo que eu preciso. Então, a minha feira depende do dinheiro que vai cair na conta. A roupa que eu uso depende do dinheiro que cai na conta. Então, dinheiro é o jeito de Deus prover as coisas que eu preciso. E algumas vezes eu vou dizer que eu quero ser rico e quero que você também seja rico. Se alguém não quiser, não se ofenda não, viu, gente? Não fique zangado comigo não, porque eu desejo isso para você. Mas o que eu quero dizer quando eu digo assim: eu quero que você seja rico? Eu quero que você saia comprando enxadá todinha? Não. Rico é aquele que não deve nada a ninguém e tem algum dinheiro guardado. É rico. Ninguém quer uma risadinha porque já está rico. Poxa vida, geralmente quando eu digo isso, alguns abrem logo um sorriso assim: eu já estou rico. Mas hoje ninguém fez um sorrisinho. O rico é aquele que não deve nada a ninguém e tem algum dinheiro guardado. E como é que a gente vai aprender isso? A gente aprende na vida e a gente aprende também na Bíblia. É por isso que eu quero que você leia comigo Mateus 25, de 14 a 30. E esse, para mim, é o texto que nos dá uma partilha de como usar todo o recurso que Deus nos dá. Mateus 25, 14 a 30. Se não achou ainda, perdeu a chance de ser livre. Começando do verso 14, vou ler rapidinho para você só lembrar da história, tá bom? Diz assim: pois será
homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, quem recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se de receber 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: aqui, Senhor, confiaste em 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tira o que ele tem, o talento dele, e dá ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e ele terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai lá fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola é uma cartilha de como usar tudo que a gente recebe do Senhor. E o primeiro ensinamento que ela ensina, que alguém que quer ter uma vida financeira saudável não pode passar por alto, é que tudo é do Senhor. Não existe nada que seja nosso e que esteja ligado à nossa capacidade. Na verdade, o Senhor reuniu seus servos para distribuir os bens que eram deles, dele. Ele escolheu isso. Ele escolheu entregar, e nós precisamos sempre nos lembrar, porque de vez em quando a gente acha que os negócios são nossos, né? A gente quer se apegar a esse negócio dizendo que é nosso, e alguns dizem assim: mas só se apega quem tem muito. Besteira. Eu já vi muito pobre avarento. Se confia, tem pouquinho, mas se confia tanto no pouco que tem, que se torna um avarento. Nós nunca podemos esquecer que o Senhor é o dono de tudo. Tudo é dele. E o Senhor, para não deixar nenhum tipo de dúvida nos salmos, ele vai dizer assim: todos aqueles que habitam na terra são meus. Se você é do Senhor, quem dirá esse negócio que você tem? É tudo do Senhor, tudo dele. Não cabe nenhuma observação, nenhum mais, nenhum contudo. A verdade que precisa sobressair em nossa vida, e muitos dos enganchos financeiros que a gente se enrola, é devido ao fato de não nos lembrarmos que tudo é do Senhor. Mas a parábola vai dizer que ele reúne os servos e ele pega o que é dele e ele quer lá. Ô verdade gostosa, ô verdade boa, porque a verdade na parábola vai me dizer que Deus quer dar. O Senhor, ele quer dar, ele não tem obrigação de dar, mas ele escolheu dar. E pense num pensamento gostoso. Deus tem todas as coisas, ele pode todas as coisas, e ele quer dar tudo que seus filhos necessitam. Amém.
É só ler a Bíblia. Como é que começa o Gênesis? Criou todas as coisas, fez o homem, colocou o jardim e entregou o jardim para quem? Para o homem. Aí o homem se cai em pecado, se rebela contra Deus, entra no conflito da perdição. Aí ele vai dar o quê? O seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele diz assim: todo aquele que crê, eu vou te levar para o céu, porque esse primeiro céu e essa primeira terra vão passar, mas já haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça, e você reinará com o Senhor para todo o sempre. O Senhor, nossa história está marcada. Ao iniciar, Deus deu todas as coisas. Quando nós perdemos para o pecado, Ele criou um meio de nos restaurar, e agora diz assim: vai ser definitivamente restaurado, e eu vou lhe dar um novo céu e uma nova terra. A essência do Senhor é dar. Ele não tem as coisas para Ele ser Deus. Ele é Deus. E tudo aquilo que Ele tem para dar. Agora imagina Deus que pode tudo, que tem tudo e que quer dar para você aquilo que você precisa. Mas por que então não tem tudo que eu preciso? Esses conceitos precisam encher nosso coração com muita gratidão pelo que o Senhor tem nos dado. A gente pode correr o risco de ser ingrato com o que Deus tem dado. Mas nós precisamos pensar direitinho e agradecer a Deus sempre por tudo que Ele tem dado. Aí, a parábola, e lembre que é Jesus contando, que é Jesus ensinando para a gente, tá bom? Eu creio assim, né? A palavra do Senhor que dura para sempre. E Jesus ensinando, Ele vai dizer assim: o homem distribuiu os bens. Ele tinha 3 servos. Ele pegou os bens que ele tinha, que ele ia distribuir, e ele distribuiu para um, deu 5, para o outro deu 2 e para o outro deu 1. Que distribuição de renda ruim? Pegou um cara, deu 5 logo para ele, o outro deu 2, o outro deu só 1. Se eu fosse o que recebeu, já ia ficar em depressão. Porque você queria assim. Mas a parábola vai dizer exatamente a razão porque o Senhor, que conhece todas as coisas, por que foi que Ele distribuiu dessa maneira? Por que foi? A parábola diz assim: Ele distribuiu a cada um segundo a sua própria capacidade. Aqui a gente precisa abrir os olhos assim para entender como o Senhor distribui as coisas que Ele distribuiu. Ele distribuiu de maneira diferente, por quê? Porque as pessoas não são iguais. E a maior injustiça do mundo é tratar pessoas diferentes de maneira igual. O Senhor conhece muito bem as capacidades de cada um, e segundo o seu conhecimento, então Ele distribui os bens. Capacidade. Essa palavrinha devia encher nosso coração com muito ânimo e com muita empolgação. Por quê? Porque a parábola está dizendo, o Senhor Jesus, Filho de Deus, Ele está dizendo assim: os bens, eles são distribuídos de acordo com a capacidade. Pastor, então eu sou muito ruim de capacidade. Pastor, eu estou mal de capacidade. Para minha sorte e para a sua, capacidade não é um negócio que a gente nasce com ela e morre com ele que nasce. Capacidade, quem tem boa vontade pode aprender todo dia, pode se capacitar todo dia. Então, a gente tem que mudar aqui já uma coisinha, inclusive ao nosso coração. Às vezes a gente, vai ao Senhor quando está no aperto, a gente corre lá e diz assim: Senhor, eu estou precisando. E a gente
funciona o reino do céu. No que eu tenho que focar? É no montante, é no valor? Não, eu preciso focar na capacidade. Pastor, eu queria receber um pouquinho mais, eu preciso, né? Eu acho que há uma necessidade de eu receber um pouquinho mais. Adianta você ficar pedindo mais? Não! Adianta você se capacitar. Vai aprender. Aprende uma profissão nova, aprende um serviço novo, aprende algo novo, porque Deus não dá, não vai chover dinheiro. Deus dá as oportunidades e cada um de nós as aproveita com a nossa capacidade. O Senhor Deus tem uma leizinha da semeadura e da colheita que Ele deu-nos porque Ele é bom. E conhecendo todas as coisas, Ele sabe direitinho como que vão acontecer essas coisas. É aí o Senhor disse assim: olha, o que você plantar, você vai colher. Se você plantar muito, você vai colher muito. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. E essa é a realidade que Deus tem na nossa vida. Ele mostra na parábola dizendo assim: eu vou distribuir os bens. Mas vou distribuir como? Tudo igual? Vou pegar em partes iguais? Não. Vou distribuir segundo a capacidade de cada um. Então eu queria ter mais. Né? O que ganhou um, ele poderia dizer assim: eu queria ganhar os 5. O que ele precisa fazer? Ele precisa se capacitar. Ele não precisa ficar pedindo 5. Ele não precisa ficar mendigando, chorando, se deprimindo, porque não tem os 5. Ele precisa se capacitar. Precisa aprender. E às vezes é muito simples, é só perguntar: ei, o que você fez? Ei, o que você está fazendo? O negócio está rendendo aí. Você pergunta, aprende e você se coloca em condição de receber mais. Muita gente com quem a gente conversa, pastor, consigo muita gente, mas muita gente recebe as bênçãos do Senhor e eu estou certo, confiante para dizer que Deus dá a cada um dos seus filhos aquilo que ele precisa. Mas muitos de nós recebem do Senhor, usa errado, na hora da necessidade a gente acaba não tendo o que precisa, e aí a gente volta lá para Deus para dizer que precisava de mais. Deus já explicou para você como é que funciona a coisa. Eu vou te dar e vou dar segundo a sua capacidade. Use bem para que não me falte nada. Muitos de nós recebemos do Senhor o que precisamos, usamos mal e depois ainda culpamos a Deus na hora da necessidade, porque Deus não deu o que precisava. Tenha cuidado. Por quê? Porque dinheiro é um bicho selvagem. Se você não domar, ele vai pular assim e vai fugir. Foge, gente, some. Quer ver? Coloca uma cédula. Hoje em dia a gente quase não usa cédula mais, né? Mas coloca uma cédulazinha no bolso e sai para a rua. Quando voltar para casa, eu tenho certeza que você vai reclamar com você mesmo, você não lembra onde foi que deixou o dinheiro. E alguns ainda reclamam dizendo que perdeu o dinheiro no meio da rua. Aí depois que fizer as contas, aí ele vai lembrar que realmente gastou. Por quê? Porque o dinheiro é um bichinho selvagem. Se você não domá-lo, ele vai embora. Cuide dele. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou falando isso tudo, mas eu preciso saber do negócio. Quantos aqui nessa igreja gostam de dinheiro? Vou perguntar de novo. Quantos aqui nessa igreja gostam de dinheiro? Está melhorando, está melhorando. Aqui a gente está com dificuldade ainda. Sabe o que acontece quando você não gosta de dinheiro? Você acaba usando mal o seu dinheiro. Você precisa gostar
seja difícil tirar do seu bolso ou da sua conta, né? O Pix hoje sai rapidinho. Mas goste desse dinheiro, homem. Deus me deu. Use esse dinheiro. Mulher também, né? Tem que gostar também. Goste desse dinheiro como uma bênção que Deus me deu. E saiba que se você usar errado, você na hora da necessidade não vai ter o dinheiro para suprir a sua necessidade. E um último conselho: se você não gostar do seu dinheiro, no final eu dou a minha conta. Eu gosto. Viu? Eu dou a conta. Eu sou uma pessoa bondosa, eu fico constrangido assim, se você não gostar e ter algum dinheiro. Então, manda para mim que eu gosto. Tá bom? É necessário. Ah, pastor, então você está dizendo que eu tenho que gostar de dinheiro? Claro que eu estou dizendo que você tem que gostar de dinheiro. Você não pode amar o dinheiro mais do que a Deus. Aí não pode. Por isso eu cantei um hino no começo dizendo: 1000 vezes eu prefiro o Senhor. E gente, de maneira bem assim, bem prática, não dá para escolher o dinheiro no lugar de Deus. Por quê? Porque dinheiro, por mais que você tenha, por mais que você escolha o dinheiro e ele seja uma grande quantidade, um dia ele acaba. E às vezes acaba rápido. O Senhor Deus é a fonte de todas as coisas. Como é que eu vou trocar a fonte por um bem perecível que vai se acabar? Não dá. Deus é a fonte de todas as coisas. Então nossa confiança está em quem? Em Deus. Agora, tudo que Deus me dá, eu preciso usar da melhor maneira possível. É tanto que Jesus disse que avaliou aqueles, os servos, que receberam os bens. Quem são esses servos? O servo que recebeu 5 talentos, diz a Bíblia que ele recebeu 5 talentos e ele saiu imediatamente a negociar. Como é que eu vou usar o que Deus me dá? Primeira coisa, a Bíblia diz que você pode e deve usar esse dinheiro para negociar. Faça negócio. Para quê? Para o dinheiro render. Ele recebeu 5 e ele ganhou mais 5. Aí veio o que ganhou 2. E diz a Bíblia que de igual modo ele saiu e ganhou mais 2. Negociou para ganhar mais 2. E aí a Bíblia diz que tinha um terceiro servo. E esse servo, ele saiu, cavou um buraco, pegou o dinheiro e guardou o dinheiro lá no buraco. Em seguida, a parábola, Jesus vai dizer assim: muito tempo depois, voltou o Senhor e chamou os servos para prestar contas. Meu querido irmão, eu e você temos uma responsabilidade muito grande por tudo que nós conhecemos. Mas uma responsabilidade ainda maior pesa sobre nós e tudo que nós recebemos. E pode ter certeza, o dia vai chegar que o Senhor vai te chamar para prestar contas. Use direitinho, aproveite, desfrute de tudo que o Senhor lhe dá, de maneira coerente. O manual está aqui. Use direitinho, faça do jeito que Deus manda, faça do jeito que Ele gosta, e vai dar certo. Não tem como dar errado. Mas uma certeza que nós precisamos ter na vida é que uma hora, ainda que seja muito tempo depois, Ele vai chamar cada servo para prestar conta de tudo que recebeu. Vamos prestar conta. Então use bem direitinho e peça perdão pelos erros cometidos. Siga em frente. Quando Ele chamou, o que
rapidinho chegou e disse assim: o senhor me deu 5, aqui tem mais 5 que eu ganhei. O que ele disse? O que o Senhor disse para ele? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chega o segundo servo e diz assim: o Senhor me deu 2, eu ganhei mais 2. E ele diz o quê? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem comprovou ser capaz de usar bem o que já recebeu, a promessa que vai aumentar. Ah, mas é lá no céu. Claro que lá no céu vai ser sem limite. Mas você não já ouviu um ditado que diz assim: ganha dinheiro quem tem dinheiro? O pessoal não usa aí, né, no comércio. Ganha dinheiro quem tem dinheiro. Por quê? Porque ele já provou que sabe usar o que tem, de maneira que ele consegue ganhar mais. E gente, os 2 servos que foram reconhecidos como servo bom e fiel, eles fizeram o que com o dinheiro? Fizeram render. Eles não receberam para gastar, eles receberam e fizeram o dinheiro render. Você está fazendo seu dinheiro render? Seu dinheiro está. Se você ganha 5, está ganhando mais 5. Se ganha 2, está ganhando mais 2. E por que os dois, se um ganhou 5 e o outro ganhou 2, só 2, por que eles são servo bom e fiel, todos os dois? Por quê? Porque Deus não recompensa a quantidade, Deus recompensa a fidelidade. Por isso eu gosto da palavra competência. Competência financeira é algo que me fascina. Por quê? Porque não quer saber quanto você tem, só quer saber se você está usando bem o que você tem. O que você está fazendo com o que você tem? Está usando? Está usando bem ou está usando mal? Se você está usando bem, você está se colocando na condição de receber mais. E se você estiver usando mal? Vamos ver o terceiro servo? A Bíblia diz que chegou a ver o terceiro servo. Jesus contando lá a história, né, para os homens para entenderem como é o uso dos recursos que Deus nos dá. Aí ele diz assim: o terceiro servo chegou. E ele começou lá a contar a história. Quem não tem resultado, conta a história, né? Ele começou dizendo assim: eu sei que o senhor é severo, homem mau, bravo, né? Cava da peste. E eu sei que o Senhor colhe onde não plantou e ajuda onde não espalhou. Por isso eu enterrei o dinheiro, guardei, está aqui o seu dinheiro. E entregou na mão do Senhor o dinheiro que ele havia recebido. Só que o Senhor vai olhar para ele e vai dizer o quê? Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Só uma perguntinha: esse servo roubou o dinheiro do Senhor? Esse servo gastou o dinheiro do Senhor? Ele comprou uma comidinha com esse dinheiro do Senhor? Ele comprou roupa? E qual foi o erro dele? Por que ele é considerado diferente dos outros? Ele é considerado um servo mau, negligente, preguiçoso. Qual é o pecado que ele cometeu para ser reprovado? Ele não fez o que os outros fizeram. E os outros fizeram o quê? Fizeram o dinheiro render. Eles fizeram o dinheiro se multiplicar. E esse não fez. A Bíblia tem um
princípio básico para todo o recurso que Deus coloca em suas mãos. O Senhor tem um plano para tudo que Ele coloca nas suas mãos. E o primeiro passo em tudo que Ele dá é que você faça render. Faça isso multiplicar. Desenvolva o que o Senhor está lhe dando. Antes de desfrutar do que o Senhor nos dá, a gente deve pensar em fazer com que Ele renda. O que você está fazendo com o recurso que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Como você está usando o recurso que o Senhor tem dado? O Senhor Jesus, contando a história, Ele vai então chegar ao desfecho dessa história. E no desfecho da história Ele vai dizer que esse homem que cavou um buraco, escondeu o dinheiro, ele, junto com os outros, precisava passar por uma redistribuição de renda. Ultimamente a gente tem falado muito, né? Tem ouvido falar muito nesse negócio de redistribuição de renda. Tem que, quem ganha mais tem que pagar mais imposto para poder pegar esse dinheiro e aplicar para aquele que tem menos. Mais ou menos isso, né? Resumidamente, a gente tem caminhado nesse sentido que a gente ouve financeiramente. Jesus Cristo diz assim: eu vou te ensinar a fazer uma distribuição de renda. Ele já tinha feito, porque Ele conhece a capacidade de cada um, não é isso? Segundo a capacidade, cada um recebeu o que podia administrar. Agora Ele diz: teve um que não usou como deveria. O que Ele vai fazer? O que tinha menos, só tinha um. Ele disse assim: pega do que tem um e dá do que tem 10. Os direitos humanos é rasgar a roupa. Se eu fosse Jesus falando um negócio desse, eles iam ser os primeiros a dar crucifica. Por quê? Porque parece meio sem lógica. Pega do cara que só tem um e dá do que tem 10. Por quê? Por que essa distribuição de renda que Jesus está propondo? Porque o dinheiro, o recurso, precisa estar na mão de quem sabe usar. Quem não sabe usar não pode administrar o recurso. Por quê? Porque pior do que um descontrolado com pouco dinheiro é um descontrolado com muito dinheiro. Se sabe usar, recebe cada vez mais, segundo o que a parábola promete. Foste fiel no pouco, sobre muito, vou colocar você. Não sabe usar, pega o dele e entrega para quem sabe usar. Olha a distribuição de renda. Eu acho que a gente tem que fazer uma distribuição de renda, né? Até na igreja. Tem que mudar um pouquinho, né? Tem que pegar os de um e entregar para outros. Sabe usar. Pastor, então Deus vai tirar o que é meu? Eu não sei, é Deus que vai. O que eu já recebi, eu vou perder, pastor? Não sei. Como é que você está usando? Está usando bem? E se não está usando, você está disposto a aprender a usar bem? Porque Ele diz que se não usar bem, Ele vai tirar. E sabe o que Ele diz mais? Ele diz assim: aquele que não usa bem é o quê? Ele diz assim: um servo inútil. Inútil. Eu já dei e ele não sabe nem fazer render o que eu dei. Ué, como é que pode? Eu já dei e ele não sabe fazer render nem o que eu já dei. Esse é um servo inútil. Faz o que com ele? Joga lá fora. E a Bíblia diz ainda nas trevas. Eu acho engraçado porque eu digo assim: esse cara não aguentava nem pagar a luz. Aí tinha que ficar no escuro. Fica lá no escuro, e quem vai ter lá? Choro e ranger de dentes. Você já viu a vida de alguém endividado? Já viu alguém que usa mal o dinheiro que recebe?
o que acontece? Reclama de tudo. Nunca dá, nunca é suficiente, nunca está bom, nunca consegue fazer nada, nunca tem nada. É choro e ranger de dente. E a Bíblia está avisando que vai ser assim. E, gente, você usar bem os recursos que o Senhor lhe dá é uma das grandes formas que nós temos de dar bom testemunho para as outras pessoas. Porque se as pessoas olharem e disserem assim, esse Deus aí que o André serve não está cuidando nem das necessidades dele, eu vou querer esse negócio para mim? Não vou. A Bíblia apresenta uma teologia que nos mostra que prosperar, se realizar, se conduzir bem na vida, em todas as áreas, inclusive a financeira, é a forma de honrar a Deus. É você aproveitar tudo que Ele lhe deu para que você possa desfrutar da melhor maneira possível. Mas se você pega o que Ele deu e usa de maneira inadequada, você está desonrando a Deus que lhe deu. Mas deu pouco. Vai se capacitar para ganhar mais. Ele já disse como é que vai para ganhar mais. E se você continuar usando errado, ele diz que até vai tirar o que você tem. Então use certinho. E não culpe a Deus. Não coloque a culpa em Deus. Deus é bom. E Ele não deixa que nenhum dos seus filhos padeça necessidade ou não tenha aquilo que precisa. Por que às vezes acontece então? Porque nós recebemos, usamos mal e depois reclamamos porque não recebemos o que é necessário. O erro, eu não consigo nem imaginar que o erro esteja em Deus. Ele prometeu que vai cuidar da gente, prometeu? Tem milhares de promessas aqui na Bíblia. E ele faz questão que a gente entenda isso bem. Ele diz assim, lá em Deuteronômio. Começa a ler Deuteronômio para você ver que você fica animado. Deuteronômio vai dizer assim, olha, se você sentar, você não ficou aí um tempinho sentado? Ele diz assim, se você sentar, eu vou te abençoar. Se você levantar, eu vou te abençoar. Se você entrar, eu vou te abençoar. Se você sair, eu vou te abençoar. Se você deitar, eu vou te abençoar. Se você morar na cidade, eu vou te abençoar. Se você morar lá no campo, eu vou te abençoar. O Senhor fecha todas as brechas e diz assim, não existe nenhuma possibilidade de eu não te abençoar. Eu vou te abençoar. Será que Deus mentiu? Será que Deus falhou? Nosso coraçãozinho pecador está entornando a gente está usando errado o que Deus tem dado para a gente. E a gente precisa usar melhor. Eu queria perguntar só uma coisinha para você que eu perguntei para mim, viu? Quantos são servos? Morreram os servos? Quantos são servos? Três servos. Com qual deles você se parece? Eu fiz a pergunta para mim, depois de ler e estudar, sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu tenho que me esforçar um bocado para ser igual ao terceiro. Sim, para chegar a ser como o terceiro, eu ainda preciso me esforçar um bocado. Por quê, pastor? Porque ele pegou o dinheiro que o Senhor deu, guardou todo o dinheiro e apresentou para o Senhor todo o dinheiro que ele tinha recebido. Não gastou nada. Não usou
Quando você recebe? Risada não, sério. A gente gasta. E só pensa em gastar. E quando compra uma coisa, já sai olhando a vitrine para ver qual é a próxima que vai comprar. E com esses negócios dentro do celular da gente, hoje em dia, que a gente fica lá, né? E vai, e vai, e vai. E a gente se ilude com as coisas e compra. E compra mais do que pode pagar. Compra mais, gasta mais do que ganha. E, gente, eu não sei se você estudou matemática, mas não fecha essa conta. Você tem que gastar menos do que você ganha. Tem que sobrar uma coisinha toda vez que você receber o seu dinheirinho. Todo negócio que você fizer tem que sobrar alguma coisa, pelo menos. Se você gastar tudo que você ganha, toda vez que você ganha, vai virar choro e ranger de dente. E nós estamos brincando com coisa séria. Brincando. Estamos achando que dá para escapar, que dá para passar. Pastor, tá bom. Tá bom, pastor, eu sou um pecador, eu sou pior do que o terceiro sério. É verdade, a gente está nessa situação aí. Mas como é que a gente vai consertar isso? Só vou dizer do nada. Às 15 horas. Às 15 horas eu vou voltar para cá, para continuar falando esse negócio. Por quê? Porque eu quero uma igreja renovada também na sua vida financeira. Eu quero gente. Alguns dizem, pastor, é negócio espiritual. Eu digo, tá bom, vamos fazer um negócio. Mete as caras, gasta seu dinheiro de qualquer jeito, se divide. Aí quando for de manhãzinha, você acorda e vai ler a Bíblia. Vai? Para ver se você consegue se concentrar nesse negócio aí. Não tem jeito, não tem um cidadão que consiga. Se organize e use bem o que o Senhor tem lhe dado, para você poder dormir tranquilo, acordar tranquilo e aí sim estudar a Bíblia. Precisa-se aprender a ter paz financeira na vida para que você possa desfrutar da bênção espiritual. E a gente tem um negócio assim de separar as coisas, né? Isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal, isso aqui é não sei o que, não sei o que. Mas às vezes a gente faz uma separação. Gente, na nossa vida, tudo tem que ser espiritual. Inclusive o seu dinheirinho. Inclusive o dinheiro que você tem, né? Perdoe ele dizer dinheirinho, porque fica parecendo que você tem pouquinho, né? Mas assim, o dinheiro que você tem também é espiritual. Não dê bobeira não. E o diabo está doido para estragar a sua vida financeira, porque ele sabe que se ele comprometer sua vida financeira, ele vai estragar seu casamento, ele vai estragar a vida do seu filho, ele vai estragar a sua casa, ele vai te deixar doido quando o carro quebrar, porque você não tem como consertar. E o servo do Senhor precisa estar bem orientado. Então, por favor, me deixe falar esses negócios para você hoje à tarde. Me deixe, pelo menos, dizer o que eu aprendi. Como a gente usa melhor daquilo que a gente já tem. Aí, e mais para frente? Se você usar bem o que você já tem, a promessa é que você terá mais. E a Bíblia promete assim, ó, aquele que tem, ele terá em abundância. É o que Jesus fala no final da parábola. Mas na verdade, o texto ali está dizendo assim, aquele que cuida bem, o que usa bem o que tem, esse terá sempre na abundância. Nós corremos o risco de estar descuidados da nossa vida financeira por causa da cultura, né? Vai
colocando na cabeça, você tem que comprar, você tem que parecer rico, você tem que, né? Fazer um monte de coisa, a gente não usa direitinho o dinheiro. Aí depois passa tempo, depois falta dinheiro da feira, a hora que o pastor faz uma campanha para consertar a igreja, ninguém pode ajudar porque está tudo. Com a corda no pescoço. Meu sonho é ver a igreja que um dia o pastor chega aqui na frente e diz assim: gente, vamos reformar essa linha lá atrás. Vamos fazer lá bem bonito. E apresente o projeto aqui, todo mundo levanta assim: pastor, pode contar comigo. Eu não tenho muito não, eu vou participar. Eu vou ajudar. E já pensou? Se todo mundo der um pouquinho, fica muito. O problema é que às vezes um só tem que dar quase tudo. Aí fica pesado. Mas se cada um der um pouquinho, vai acabar. Só precisa de atalho se tu gostar de dinheiro. Só precisa de atalho quem gostar. Por quê? Porque de tarde nós vamos tentar descrever como é que você pode usar bem ou usar melhor o recurso que você tem, para que esse recurso possa lhe fazer cada vez mais bem. E Deus quer que você desfrute do que Ele te dá. Ele não quer que você fique na agonia, né, desse descontrole financeiro. Deus quer que você desfrute com alegria de tudo que Ele tem te dado. Então, vamos aprender? Vamos conversar mais um pouquinho. Eu prometo que não vou passar das 7 horas da noite, não. A gente chegando 15 horas direitinho, antes das 7 a gente sai daqui, para a gente poder aprender um pouquinho melhor, usar melhor o recurso que Deus tem nos dado, ajudar mais a gente, a família da gente e a igreja para crescer. Eu e você estamos vivendo em tempos muito urgentes. Eu e você não estamos vivendo ainda o dia da volta de Jesus. Quando Ele voltar, é para ir com Ele, não é para ficar aqui não. É para ir com Ele. Mas nós não estamos vivendo ainda os dias da grande tribulação. Vai chegar. E quando chegar, essa é a tua esposa para passar pela tribulação. Mas hoje essa igreja vive dias de batismo do Espírito Santo e chuva serena. É dia de pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser levado a toda a nação, tribo, língua e povo. Precisamos cada dia de mais missionários e precisamos cada dia mais de mais recursos. E Deus não faz chover dinheiro aqui nessa plataforma que a gente chama de lugar santo. Deus faz chover dinheiro no seu bolso, para que a obra tenha os recursos para pregar o Evangelho. Então você precisa cuidar bem, porque os seus recursos vão ser usados para pregar o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Sem o recurso, nós não vamos levar essa mensagem a todas as pessoas. Deus tem seus planos para essa igreja, e para esse momento é tempo de batismo do Espírito Santo, chuva de cenoura e pregação do Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. E isso requer recurso. Então use bem o dinheiro que você tem, desfrute dele e ajude a obra do Senhor. Por agora de manhã já está bom. Viu? De tarde a gente continua a conversa. Mas só vem quem gosta de dinheiro. Viu? Se não gostar, pode ficar em casa. E o pastor Gustavo já vai começar a indicar você. Tem até almoço aqui para você não precisar gastar em casa, viu? Já é o princípio da riqueza, almoço fora. Desde que você não pague, viu? Tá bom? Então a gente guarda aí no coração esse momento e se prepara para tarde a gente continuar conversando e compartilhando como a gente pode usar melhor o recurso que a gente tem recebido. Vamos orar?
Quer que eu ore para você ficar rico? Então levanta aí. Levanta. Rico, irmão. É isso mesmo. Rico é aquele que não deve nada a ninguém, que tem algum dinheiro guardado. Vou te ensinar que tá. Como é que você se livra das dívidas e como é que junta dinheiro. Tá bom? Se não fizer, a culpa é sua. Oremos. Querido Deus e amado Pai, graças te damos porque o Senhor olha do céu, vê nossas necessidades e o Senhor provê cada uma dessas necessidades. Ó Pai querido, encha-nos de sabedoria, toda esta igreja, Pai, enche de sabedoria, para que possamos usar bem, desfrutar, nos alegrar com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, e possamos, Senhor, fazer com que tudo que vier à nossa mão seja multiplicado e renda, para que possamos usar bem e possamos abençoar a obra de Deus aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a profecia de pregar o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Dá-nos, Senhor, disposição e dá-nos recursos, Pai, para que nós possamos pregar esse Evangelho. Encha cada um dos seus filhos de capacidade de administrar os recursos que o céu tem dado, para que eles sejam suficientes para a sua manutenção e sejam também suficientes para a pregação do Evangelho. Assim nós nos confiamos em suas mãos, pedimos a sua bênção, perdão pelos erros cometidos, e que o Senhor nos capacite cada vez mais para o uso de tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, o alimento que vamos participar, que ele seja de grande riqueza para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. É sempre um grande prazer adorar junto com você. Esteja nesse lugar sempre. Esse lugar é um lugar de bênção e de grande alegria na presença do Senhor. Nós vamos almoçar e às 15 horas a gente volta, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu encerrei. Tá carregando.